Mesmo trabalhando 12 horas por dia, o salário não dá. Eu entrava às 6 horas e saía às 6 horas da tarde. Fazia 12 horas por dia para conseguir fazer alguma coisa, né? E ainda saía de lá e vinha direto para cá. E sempre trabalhando. Eu sei que você está cansado e eu sei como você se sente. Te disseram que era só trabalhar duro e você teria tudo. A gente foi educado assim. A gente devia ser rico. Ah, você tá louco, Zacarias. Inventar esse negócio de ser rico. Para ser rico a gente tem que trabalhar, cara. Epa, quero morrer pobre. Só não contaram pra gente que essa coisa de enriquecer trabalhando não funciona muito bem no Brasil. Segundo a OCDE, um pobre brasileiro que fizesse tudo direitinho levaria, em média, 9 gerações para chegar na classe média. Não é um esforço medido em anos, nem em décadas, é medido em gerações. E você pode achar que com você seria diferente, que você pode subir mais rápido, que você é capaz, que os outros é que não se esforçam. Mas as estatísticas são essas. E é bom lembrar desses e de outros números absurdos. Por exemplo, os 10% mais ricos têm 70% do dinheiro. E a história inteira da humanidade mostra que em toda e qualquer sociedade em que o dinheiro foi mal distribuído, o trabalho também foi. Hoje, motoristas e entregadores chegam a se submeter a jornadas de 10 ou 12 horas por dia. Operários estão perdendo 2, 3 horas no trânsito. Isso significa que a jornada deles, na verdade, não é de 8, é de 11 horas diárias. Num país assim, a ideia de que você vai enriquecer trabalhando se torna perigosa, porque trabalhar demais também mata. Algumas doenças são bem comuns e conhecidas entre os trabalhadores, como a LER, lesão por esforço repetitivo. Mas uma pesquisa feita em uma universidade americana concluiu que o excesso de trabalho, nas mais variadas categorias, pode desencadear 8 doenças crônicas e graves: câncer, artrite, reumatismo, diabetes, doenças pulmonares, problemas cardíacos, pressão alta e depressão. O Brasil está prestes a tomar uma decisão histórica que vai impactar todo o seu futuro. A decisão sobre o fim da escala 6:1. E vai ter implicações imensas. Por trás de toda performance política, tem uma pergunta que interessa, que é: quanto tempo nós precisamos trabalhar para termos uma vida saudável e um país próspero? Saudável é importante, porque se trabalhar demais fizesse bem para a saúde, os regimes mais sádicos da história da humanidade não apelariam para os campos de concentração. Próspero também importa, porque a prosperidade, de preferência bem distribuída, é a razão de ser do trabalho. E é a resposta para essa pergunta que o Senado brasileiro está desafiado a encontrar. Sendo o Senado, essa resposta vai depender de política, de influência, talvez de ideologia. E claro que as nossas ideologias devem pesar nas nossas decisões, mas tudo aí é dinheiro e saúde. Para saber o que é saudável, tem as ciências médicas. Para saber o que é próspero, tem as ciências econômicas. A medicina está concluindo com elevado grau de certeza, em um estudo atrás do outro, que o mais saudável, na grande maioria dos casos, é uma escala de 4 dias de trabalho por 3 de descanso. E se parece bom demais para ser verdade, é só porque a gente foi concebido para trabalhar demais. É coisa do nosso momento histórico, nem sempre foi assim. Já na economia existem estudos muito sólidos, adequados ao nosso cenário aqui no Brasil, mostrando que reduzir a jornada de trabalho aqui e agora teria um impacto econômico que seria parecido com o de um aumento padrão do salário mínimo. Nenhuma catástrofe, não. Quem olhar para o presente de maneira racional e objetiva só pode querer um mínimo de 2 dias de descanso por semana como padrão. Só que olhando para a história, aí a gente percebe que a necessidade de reduzir a jornada de trabalho fica muito mais óbvia.
A gente está trabalhando cada vez mais, apesar das novas tecnologias que deveriam ter reduzido o nosso tempo de trabalho. E a automação e a inteligência artificial ainda têm um outro efeito. Antigamente, a geração de empregos era o que sempre acontecia numa economia em crescimento. Agora não mais. Uma economia pode crescer sem gerar empregos mesmo assim. Então, redistribuir o trabalho vai ser fundamental, como aliás vem alertando há anos o Domenico De Masi, um filósofo que escreveu muito sobre trabalho. Il progresso tecnologico è diventato talmente veloce e talmente sostitutivo del lavoro umano, per cui c'è quel fenomeno che gli economisti chiamano di jobless growth, cioè di sviluppo senza lavoro. Fin qui ogni volta che c'era un progresso economico, ogni volta che c'era una crescita economica, insieme alla crescita economica cresceva anche l'occupazione. Ora invece un imprenditore, se cresce economicamente, non compra lavoratori, compra robot e compra intelligenza artificiale. Questo comporta che più si ha crescita economica, meno si ha occupazione. E mentre le macchine meccaniche e le macchine elettromeccaniche hanno sostituito soprattutto i contadini, poi mentre i computer e i robot hanno sostituito gli operai e gli impiegati, l'intelligenza artificiale sostituirà i professionisti, sostituirà i lavoratori intellettuali, sostituirà molto lavoro creativo e questo comporterà che o si riduce l'orario di lavoro. O Domênico faleceu há uns 2 anos e, infelizmente, o empresariado brasileiro parece que já esqueceu dele. Ele mostrou que medicina, economia, comparação histórica se juntam para fornecer todos os elementos possíveis a favor da redução das jornadas de trabalho. Só que a cultura é contra trabalhar menos, né? Tem sempre a anedota do brasileiro preguiçoso. Acontece que esse estereótipo aí do brasileiro que não trabalha é mais um daqueles problemas crônicos que a gente tem com a nossa autoestima e com a nossa autoimagem. A verdade é que o brasileiro trabalha até mais que o japonês. A Organização Internacional do Trabalho estima que 11% dos trabalhadores brasileiros estão submetidos a jornadas acima de 48 horas semanais. A diferença é que quando um japonês é visto dormindo em público, o nome disso é inemuri e é um celebrado hábito de uma cultura que valoriza a produtividade. Mas quando um brasileiro se vê dormindo em público, aí ele não é um exausto, não, ele é um preguiçoso. Então essa comparação depreciativa que tem sido usada como argumento, ela não é um problema do trabalho, ela é um problema da cultura, mais um sintoma do complexo de vira-lata. Aliás, uma pausa aqui para falar de cultura. Teen Spirit, na verdade isso é marca de desodorante, né? Apesar de também ser o nome da música mais famosa do Nirvana. E as duas coisas estão interligadas, muito em função de uma pessoa chamada Kathleen Hanna, fundadora do Bikini Kill e um verdadeiro ícone da cultura punk. A Kathleen estava junto com o Kurt, deu uma fungada lá no cangote dele e aí disse: o Kurt tem cheiro de Teen Spirit. Aliás, não só disse, né? Deixou essa frase mais ou menos como uma resenha na parede do quarto do cara. E deve ter sido muito marcante para o Kurt Cobain, porque aí ele pediu permissão para usar essa frase dela como título da canção. E deu certo, né? A Kathleen é uma personagem tanto, viu? Esse momento aí com o Kurt Cobain é só um exemplo do quão interessante essa mulher pode ser. Ser cheirado no cangote por ela deve ter sido um privilégio imenso, aliás. A história da Kathleen é tema de um documentário muito bom, muito mesmo. The Punk Singer tá na minha seleção lá na Fílmica, de uma diretora chamada Cine Anderson. Outra mulher maravilhosa. Você pode ver esse filme agora mesmo lá na Fílmica, que está com condições especiais, porém por tempo limitado, para quem assiste esse humilde canalzinho da distinta plataforma de vídeos YouTube. As condições, válidas até 30 de junho, são as que seguem. Tem o plano mensal, usa o cupom ARVRO e aí a assinatura de R$ 16,90 cai para R$ 14,90, um desconto vitalício. Outra opção, o passe anual. Aí você usa outro cupom, que é o Pix Arvro. Paga no Pix, ganha R$ 70 de desconto,
e um ano inteirinho de conteúdo de primeiríssima qualidade fica por R$ 99,90. Lembrando, meus amigos, esses cupons só valem até o dia 30 de junho, hein? Não esquece disso. E o link para assinar está fixado no topo da caixa de comentários. Dá uma olhadinha ali. Muito obrigado, Fílmica, e agora de volta ao nosso tema principal. A Firjan é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. É uma entidade poderosa que reúne grandes empresários, bilhões e bilhões de reais. Em 2019, a Firjan contratou uma palestra do filósofo Domênico de Masi, palestra dada aos seus associados, todos patrões. Domênico de Masi é famoso por um livro chamado Ócio Criativo. Então ele obviamente recomendou que os executivos, que o pessoal da Firjan ficasse atento à escala de trabalho, que não pode ser excessiva. E para isso, ele até usou conceitos do marxismo, como a alienação do trabalho. Per il lavoro è l'alienazione del lavoratore che lavora alla catena di montaggio, fa sempre le stesse cose, utilizza le mani senza mai utilizzare la testa, e l'alienazione di chi invece non ha lavoro e fa soltanto tempo libero. Sono due tipi di alienazione parimenti pericolosi e dannosi. Mas De Masi é um homem eclético. Poderia passar por marxista ou então por keynesiano, pensador que o público da Firjan certamente prefere. No fim, é usando esses autores que De Masi constrói a apologia ao ócio, que está no centro do discurso dele. E diante dos empresários da Firjan, De Masi, que é um palestrante tanto, estava inspirado. Questo lo ha capito molto bene Keynes già nel 1930, quando nella sua famosa conferenza intitolata Prospettive per i nostri nipoti, prevedeva che 100 anni dopo, circa nel 2030, si sarebbe lavorato solo 15 ore alla settimana e quindi ci sarebbe stato tanto tempo libero. E Keynes dice, a quel punto, quando le macchine lavoreranno per noi, quindi noi avremo superato il problema economico, perché la ricchezza sarà disponibile per tutti, a quel punto il problema sarà cosa faremo del tempo libero. E cosa faremo risponde sia Keynes, sia 3 anni dopo Bertrand Russell in un libro intitolato Elogio dell'ozio, in cui dice l'uomo che ha molto tempo libero non può permettersi di essere ignorante. Cioè il tempo libero si può riempire solo con la cultura. E la cultura è quella cosa che conferisce senso alle cose, perché la cultura mi fa piacere gli oggetti, mi fa piacere gli edifici, le città, le persone, mi arricchisce le cose di significati. C'è una frase molto bella di Bertrand Russell che dice: da quando ho saputo che le pesche e le albicocche provengono dalla Cina, che un imperatore della dinastia Han le portò in Giappone, che dal Giappone un samurai le portò in Persia, che dalla Persia un soldato romano le portò in Europa, da quando ho saputo tutto questo, le pesche e le albicocche mi sembrano più dolci e mi piacciono molto di più. Ecco, la cultura arricchisce le cose di significati, come direbbe Dewey. Guarde tempo livre para si e invista esse tempo livre em cultura. Esse é o conselho que os empresários da Firjan pagaram para ouvir do renomado filósofo italiano. O ócio criativo é o que eles querem para eles. Para os trabalhadores, a Firjan tem outros planos. Por eles, a jornada continua sendo de 6 dias por semana. Fica assim por eles, desde que não seja para eles. Ponto final em mais um textão que, na verdade, é parte
talvez de uma série sobre esse assunto, né? Tem outros, se você procurar aqui. E se você procurar, você vai perceber que com esse assunto eu tô mais militudo que de costume, né? Mas, caramba, essa é uma discussão sobre o tempo, e esse é um tema que me interessa. O tempo, esse sim, é a verdadeira riqueza nessa vida, né? Se tentar analisar pela física, é a própria matriz da realidade. É aquilo que sustenta a existência. Se tentar sentir pela espiritualidade, o tempo é o prazo de validade do grande presente divino de existir. O tempo vale muito mais do que dinheiro. Com o tempo não tem negociação. Tem negociação no Senado Federal, né? E parece que lá são duas ideias aí sobre trabalho. E a gente fez um esforço para detalhar as duas propostas num dos vídeos anteriores. Os apoiadores desse canal comentam justamente as diferenças conceituais dessas duas propostas. Você vai achar que todos pensam muito parecido comigo, mas aí, em minha defesa, né, são as estatísticas. 71% desse Brasilzão quer descansar no final de semana. É uma popularidade que só rivaliza com a da comunidade Eu Odeio Segunda-feira, no finado Orkut, que Deus o tenha, que saudades. Tudo dito, bora ouvir. É o nosso PS. Venha fazer parte. Dá uma olhada ali na home do canal. Tem o link ali para ser membro. Sobre essa alternativa que os senadores estão querendo pautar sobre o fim da escala 6x1, em que o empregado negocia direto com o patrão, eu queria saber em que universo essa negociação se daria no mesmo nível. Porque o patrão tem todo o poder. Ele está ali, ele pode te contratar ou não. Se ele não te contratar, ele vai contratar outro. Os contratos de trabalho valem o que as categorias ou o empregado negociou com o empregador, que é essa demanda do setor produtivo. Ela constitucionaliza da forma como está hoje, né? Agora, se a gente for... É que é uma mudança muito radical, não é? Sim. Porque essa liberdade entre empregado e empregador, a gente sabe que nem sempre existe essa liberdade. Assinou, agora tu é meu. Agora tu é meu empregado. Eu faço o que está no acordo, você não pode reclamar, você não pode nem ir na justiça porque você assinou esse acordo. É quase a escravidão por dívida. Agora tu me deve, agora você tem um contrato. Não quer? Não tem problema. Contrata outro. Sim, o que se fala que é uma relação assimétrica, né? Totalmente. Esses bons de patrão não tem noção do que é morar longe, acordar às 4 da manhã, pegar busão às 5 e estar de volta só às 8 da noite. E a extrema-direita, eles têm uma armadilha clássica, né? Se você trabalha muito, você é uma pessoa de bem. Se você não quer trabalhar muito, se você quer folgar 2 dias na semana, você é um vagabundo. Você é uma pessoa que não trabalha. Por tua causa, o Brasil vai quebrar. É por isso que esse país não vai pra frente. Por quê, hein? Ao invés desses caras ficar prendendo desocupado, vem prender a gente. Vambora, Thiago. O sono, ele é um trabalho, ele é uma coisa que a gente tem que fazer. A gente não tem que estar pronto, se arrumar para ir pro trabalho, fazer a jornada. Também tem que ser assim com o sono. A higiene do sono, se preparar para dormir, ter o horário para dormir, o horário para trabalhar. Então o sono, ele é uma obrigação nossa com o nosso corpo. O nosso chefe já não é mais nem um algoritmo e nem um chefe humano. Ele é o nosso físico. E o fim da escala 6x1, o que ela traz para nós é de que a gente vai poder finalmente rememorar de que, tendo mais tempo de descanso, que é ter o dia para mim, eu investir em cultura, eu ver filmes, eu ler livros, eu entro em contato comigo e eu vou ter mais conteúdo na hora de eu dormir. Não só conteúdo do meu trabalho. Uma pessoa que vive trabalhando, ela só vai dormir, só vai sonhar com conteúdo ligado ao trabalho, né? É uma coisa muito adoecedora, né? Então a gente precisa retomar, né, como diria, né, ser um bom selvagem, voltar à natureza. Eu acho que a gente deveria voltar a resgatar isso. Amor de Índio, de Beto Guedes, vai tocar no meu casamento. Na canção, Beto Guedes canta: se todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor, a massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. Eu espero que todo trabalhador desse mundo um dia consiga entender
o que esses versos dizem. Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho. Um agradecimento especial, um reconhecimento, um carinho, um beijo, um cheiro especialíssimo para você que viu esse vídeo na velocidade 1x, numa TV, quem sabe sentado no sofá, relaxando. Ah, é assim que eu gosto. Um beijo e, como sempre, valeu!